Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Vou mandar um abraço para o Laércio, que está acompanhando a gente aqui no Rede Verdade, para todos vocês que acompanham de segunda a sexta aqui o programa. Olha, ele é empresário do ramo da construção, da hotelaria, já foi secretário de planejamento por 2 vezes aqui do município de João Pessoa, já foi presidente do Sinduscom e atualmente está no exercício da presidência interina da Federação das Indústrias da Paraíba. Eu estou falando de José William, que está aqui para bater um papo com a gente, inclusive a FIEP que se prepara aí para um novo processo eleitoral para a presidência específica da Federação. José William, presidente, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, meu caro Luiz, dizer que é uma satisfação estar aqui com seus telespectadores para a gente falar um pouquinho da indústria e de todo esse momento que nós estamos vivendo ultimamente. Bom demais. Da última vez que você esteve aqui, você veio como secretário de planejamento de João Pessoa e agora nessa nova missão, para o nosso telespectador entender do ponto de vista administrativo, qual é a circunstância, qual é o momento da FIEP hoje, do ponto da FIEP, não da indústria na Paraíba, mas da FIEP. A gente acompanhou ali idas e vindas do ex-presidente Boega Gadelha. Essa é uma página que virada nesse sentido. Eu quero saber qual é a situação sua hoje como presidência em exercício, quais são os planejamentos aí de eleição, de renovação da presidência, que estrutura toda essa, que roteiro todo isso? Olha, Luiz, como você bem citou, eu estou no cargo em exercício por força de medida judicial e estatutária. Eu sou o mais velho dos 3 vice-presidentes e um desses 3 teriam que assumir, e no caso tem sido a gente aqui. E é com muita satisfação, com muito prazer. A FIEP tem 3 vice-presidências. 3 vice-presidentes executivos. Um responsável porque é por região? Região Litoral João Pessoa, certo. Sou eu. Região Litoral Campina Grande, Cassiano Pereira. E região Região Sertão, Clodoaldo Andrade. E aí você assume essa interinidade? Essa interinidade porque eu não queria, mas sou o mais velho dos 3. E aí precisa chamar uma outra eleição, a eleição real para o presidente definitivo, titular, Isso. O estatuto reza de forma clara de que um dos vices assume, no caso eu aqui, por ser o mais idoso dos 3, e em 30 dias se convoca eleições entre os 3, e exclusivamente entre os 3. Não há mais formação de chapa, não se faz nada na diretoria, é exclusivamente a eleição para a vacância da presidência, ocupar a vacância da presidência. Semana passada fomos convidados por doutora Marcela Asfora, que representa o Ministério Público do Trabalho nesse caso, que acompanhou essas eleições da FIEP, e por solicitação nossa, graças a Deus, ela acatou e foi bom. Os outros 2 vice-presidentes também, eles acompanharam a nossa sugestão, que é que o Ministério Público do Trabalho presida essa eleição. Conduza esse processo. Isso, conduza o processo, como conduziu da outra vez, e foi uma tranquilidade. Eu me senti muito à vontade, Luiz, porque para qualquer um dos 3 ocupar esse espaço, e os 3 podendo concorrer, eu não achei conveniente e achei por bem. Graças a Deus ela acatou e convidou o Ministério do Trabalho e convidou o doutor José Cursino para que ele faça o ato de eleição. Então, vai ser mais neutralidade ainda. Mais tranquilidade, neutralidade, isenção. Não vai haver nenhum tipo de suspeição, por mais que os 3 sejam corretos, mas como são concorrentes e estão aptos a concorrerem, podia alguém ainda querer suspeitar de algo ou achar que não seria interessante. Então, é uma reunião do Conselho de Representantes da Federação e a reunião com pauta única, eleger o presidente. Então, eu abro na condição de presidente em exercício, mas de imediato já passo a palavra ao Ministério do Trabalho na pessoa de Dr. Cursino, e ele fará o comando e a condução do processo. E outra coisa que é interessante, e ficou pactuado, os 3 vice-presidentes executivos participaram dessa reunião, de que será proclamado de imediato o vencedor e se também dará posse de imediato no mesmo dia. Então, dia 9, se Deus quiser, a gente acaba a interinidade e um dos 3 que estão aptos e estão concorrendo, quem ganhar já assume de imediato no dia 9. E nesse sentido, como candidato à presidência da FIEP, dentro dessa circunstância, você lançou uma carta-programa, recentemente uma carta-programa com 10 pontos, 10 pontos ali que você elencou importantes diante de um eventual
titularidade da sua presença na presidência da FIEP. Eu queria começar destacando dois ali daqueles pontos que eu li, dois pontos. O primeiro, como você disse, que é um compromisso para acabar com essa história de reeleição definitiva, quer dizer, de reeleição infinita na presidência da FIEP. Que calendário que você acha que deve ser adotado efetivamente? Assim, é mandato para quantos anos? Só uma reeleição ou sem reeleição? Que compromisso é esse que você está querendo defender? Olha, Luiz, nesses 10 pontos nós elencamos aqueles que a gente sente a necessidade, que o industrial reclama, o industriário pede e a sociedade tem clamado ultimamente. Eu fui presidente do Sinduscom a primeira vez em outubro de 1994, era lá um jovem ainda de 32 para 33 anos de idade, e lá no Sinduscom, quando nós chegamos, existia também essa questão da reeleição eterna por tempo indefinido. E foi uma das primeiras coisas que naquela época, aquele grupo que eu liderava, era um grupo de jovens, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi a mudança do estatuto, e na mudança dos estatutos, que é também uma bandeira nossa, você viu na nossa carta, de que a gente possa fazer um estatuto mais jovem, um estatuto arejado, mais moderno, adequado aos dias de hoje, e entre eles está o fim dessa reeleição indefinida. O mandato hoje lá na FIEP é de 4 anos, então a nossa proposta é que você tenha um mandato de 4 anos, podendo ser renovado só uma única vez. Que já é bom tempo. Já um bom tempo é suficiente para uma instituição. E esse mandato, nós estamos, dia 25 de março agora completou 6 meses desse mandato, então quem ganhar agora, dia 9 de abril, vai ter praticamente 3 anos e 5 meses pela frente, que é até o final deste mandato. Podendo ser candidato à reeleição. Podendo ser candidato à reeleição, mas é uma coisa muito tranquila, porque você submete de novo o seu nome, o trabalho que você fez, o trabalho que você desenvolveu, e você submete de novo ao conselho, submete à apreciação da sociedade como um todo, e é uma coisa mais moderna, mais democrática, né? E é uma renovação, é sempre um ato de você oxigenar, trazer novas ideias, novos líderes. Bom, e outro ponto que também vi como destaque foi o fato de você se comprometer também não mexer com a sede, é isso, da FIEP aqui na Paraíba, que é lá em Campina Grande. Exatamente. Mesmo você sendo o vice-presidente da FIEP aqui do litoral, e ter a sua residência, naturalmente, sua vivência aqui, você não quer mexer nisso num gesto de continuidade da valorização da FIEP, de onde ela nasceu e de onde ela deve ficar, é isso mesmo? Na própria carta você viu que isso é um ponto inegociável. A FIEP tem uma história de lutas, de bandeiras em prol da Paraíba, e tudo isso se deu e nasceu na cidade de Campina Grande. É uma cidade que é tida como a capital da inovação no Brasil, a capital do trabalho no Nordeste. É uma cidade que é voltada para o empreendedorismo. E a gente só tem que louvar e aumentar mais ainda essa presença da federação na cidade de Campina Grande por toda a sua história. São mais de 70 anos e Nivaldo Ribeiro, quando era prefeito na época, fez a doação daquele terreno num local estratégico, e a sede da federação também é um cartão postal de Campina Grande, e é sob todos os aspectos. Pelas lutas, pelas bandeiras socioeconômicas que tem desenvolvido até hoje, também pelo próprio cartão postal, que é um prédio muito bacana, extremamente bem localizado, muito bem construído, está completando acho que agora 40 anos, o próximo disso, já da existência dele. Então não há motivo de maneira nenhuma para que o campinense, para que o paraibano ache que a gente vá deslocar uma estrutura espetacular daquela, uma história bacana que tem. Luiz, foi a FIEP, a Sudene nasceu dentro da FIEP, nasceu lá em Campina Grande. O grito das águas, as águas do Velho Chico chegaram aqui a Paraíba, o eixo de deslocamento, foi uma das grandes bandeiras dentro da FIEP. A FIEP liderou, envolveu a bancada paraibana, foi uma luta, uma luta muito bacana. E tantas outras lutas que a FIEP tem feito, e não tem no menor sentido se discutir uma bobagem dessa. É aquela chamada fake. A gente tem que conviver, mas dizendo de forma muito tranquila, e eu sou de cumprir palavra e promessa, está lá na carta essa garantia, não há o que se discutir quanto a isso. FIEP da Paraíba, mas fica em Campina. Sem Agora, problema. Recentemente, no período mais recente aqui da história da FIEP, ela acabou virando mais manchete por denúncias, por escândalos, por eventuais irregularidades e também por disputas internas da presidência, tira um, sai, entra, sabe? Existe uma necessidade de fazer, independentemente de quem vence essa eleição, existe hoje uma necessidade de resgatar essa imagem
da FIEP como instituição, de poucas disputas internas para fora e que tem ali denúncias. Você faz na carta também alguma necessidade de um compliance, de transparência. Qual é o seu propósito de gestão para que as pessoas entendam e afastem da FIEP qualquer suspeita de irregularidade? Olha, Luiz, o primeiro passo é dar maior transparência e clareza em todos os atos, tá certo? É você instituir a meritocracia, é você estimular as pessoas que trabalham, que elas se sintam motivadas, não é, a exercer, aos industriais terem a certeza de que a FIEP estará de portas abertas, escancaradas ao pequeno, ao micro, ao médio, ao grande industrial. Não é que o Conselho vai ter uma voz forte, participativa nas decisões, um calendário para que você possa ter a tranquilidade de saber que diretoria vai se reunir X vezes por ano no mínimo, que conselho vai se reunir X vezes por ano no mínimo, não é que você vai ter reuniões dos conselhos de SESI, de SENAI, de IEL, que colocaremos também, não é? Então, é você dar previsibilidade, dar transparência, transparência administrativa, transparência econômico-financeira, porque se nós fizermos isso, nós vamos criar um ambiente propício para que mais e mais empresários e mais indústrias queiram vir para Paraíba, se firmar na Paraíba, não é? E que aqui estão, terem melhores condições de poder desenvolver as suas atividades, gerando cada vez mais emprego e renda para o nosso estado. Bom, saindo da FIEP, vamos falar um pouco sobre o papel da indústria aqui na Paraíba. O que é que representa hoje do ponto de vista de produção, do ponto de vista de PIB, do ponto de vista de retorno da Paraíba, a indústria aqui no nosso estado? A gente pode falar que a Paraíba é um estado fraco, médio ou forte na indústria hoje, em comparação com outros estados nordestinos, inclusive. Não, até pelo próprio tamanho do nosso estado, nós não podemos competir com o estado de Bahia, com o estado do Ceará, mas nós estamos muito bem na fita. Representamos aqui cerca de 16% do PIB, que é muito forte, tá certo? Não é muito diferente da representação a nível nacional nas proporcionalidades. E nós temos aqui setores que vão muito bem, que se destacam, setores de calçado, né? Principalmente couro e calçado. Né? A indústria da construção civil é fortíssima, né? E dentro da Federação das Indústrias, para você ter uma ideia, o segmento de construção civil representa quase 35%, 40%. É uma participação enorme. O setor de minerais também presente. Né? Então, são atividades que a gente tem de forma forte e a Paraíba está cada vez mais se firmando. E eu digo sempre que a FIEP precisa ser essa grande indutora desse processo. É lá que nós precisamos criar o clima adequado para que haja as condições necessárias de que você atrair mais investimentos de indústria, melhorar o ambiente para as que aqui estão poderem cada vez mais estarem crescendo, capacitando seus colaboradores, inovando e muito. Por que a gente perde muito de Pernambuco? Enfim, até de estados, como você falou aí, Bahia é um pouco mais longe, mas de estados mais próximos nossos. Olha, eu digo hoje que a gente se aproxima bastante de Pernambuco, né? Pernambuco, você vê, tem uma condição muito bacana e na frente da gente, que eu acho que desde meados da década de 70, com o Porto de Suape, né? E nós sabemos o que significa um porto daquele porte, e nós sabemos o que é que significa também um aeroporto do Porto dos Guararapes, mas graças a Deus está se fazendo um trabalho grande aqui. E é outro ponto que eu digo, que nós precisamos focar na FIEP e ela ser a indutora desse processo, né, e fazer parte disso, que são as parcerias públicos-privadas. Nós temos aqui, eu vou citar 2 exemplos para você, de forma muito tranquila. O Porto de Cabedelo. Porto de Cabedelo, um grande acesso de entrada e saída dos nossos produtos, né, de importação e de exportação. O governo do estado vem fazendo um trabalho espetacular na região do Porto, né? Essas reformas que estão sendo feitas no Porto, questão de bacia de atracação, canal de evolução, né? A docagem do Porto, isso é uma coisa interessante, um investimento forte. E aí vai possibilitar que navios de até 55 mil toneladas cheguem aqui. É a maioria do porte dos navios. Né? É como se você dissesse, é aquele caminhão trucado, é o que tem mais. Não é o mais proporcional. E aí por que eu cito a parceria público-privada? Um dos grandes problemas de Cabedelo era o retroporto. E agora, numa parceria público-privada, inclusive com
com empresários de Campina Grande e de Cajazeiras, você vai ter lá uma espécie de um retroporto, um espaço espetacular, que inclusive vai resolver em grande parte o problema da cidade de Cabedelo, porque os caminhões ficarão nesses pátios e só irão para o porto nas horas adequadas de carregarem ou descarregarem. E ele é privado, isso é um exemplo. Um outro exemplo é a AENA, os dois maiores aeroportos do estado, o aeroporto Castro Pinto e João Pessoa, João Suassuna em Campina Grande, são os dois maiores aeroportos de uma empresa do porte da AENA, uma empresa mundial, espanhola, mas com atuação no mundo inteiro, veio para cá por quê? Porque aqui tem indústria, aqui tem expectativa e é um investimento privado puro, né? Então isso é uma demonstração de que precisamos estimular essas parcerias público-privadas. Bom demais. E a relação com o poder público, eu ia perguntar, mas o tempo já talvez não permita, porque eu ia perguntar sobre o governo federal. Hoje temos o vice-presidente como ministro da Indústria e Comércio, o Geraldo Alckmin. Como é que está essa relação? Se você conseguir responder rapidinho, eu ainda lhe faço essa pergunta. Geraldo Alckmin, governo Lula, indústria na Paraíba. Olha, muito bom porque o ministro Alckmin, ex-governador de São Paulo, pela experiência que tem, sabe da importância da indústria. E a CNI tem feito um trabalho grande de gestão junto ao Ministério e ao governo federal, mostrando e cuidando dessa chamada neoindustrialização, né? Então, é forte. Se for eleito, vem para frente a frente aqui, para a gente falar mais de indústria com mais tempo. Zé William, muito obrigado aqui pela sua presença no Rede Verdade. É uma satisfação e estaremos aí sempre à disposição de vocês para tentar levar sempre o bom nome da indústria da Paraíba a toda a Paraíba e ao Brasil. Bom demais. Bom, vamos ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.